Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, vou falar um pouquinho sobre a base. A base que foi campeã nesse sábado no confronto contra o Cascavel, volta a ser campeã paranaense e já surge um movimento por parte do torcedor. E eu acho que em muitos momentos eu também faço parte desse movimento, mas um movimento olhando para a base como se fosse a solução para todos os nossos problemas, que qualquer garoto da base já estaria no time principal. E eu acho que é um momento que, de certa forma, existem jogadores que podem agregar. Mas também eu acho que a gente não pode ter esse movimento tão emocional. Acho que a gente não pode ter esse movimento tão carnal, sabe? Eu acho que o movimento, ele pede razão e ele pede emoção. Mas eu acho que nesse momento, sair botando o jogador da base, você precisa ter uma cautela. Ainda mais os jogadores que estão na categoria de base. Eu sei que eu fiz um vídeo falando sobre o Lucas Maresi, mas é tudo um pouco de cálculo, né? Quais são as características que o time precisa? O que o jogador está entregando? Qual é o grau de maturidade que esse jogador demonstra? Então isso tudo faz parte de um entendimento futuro sobre vale a pena dar uma chance, não vale a pena dar uma chance, o que a gente faz com esses garotos? São garotos que valem a aposta, enfim. Então ainda teria muita calma com o Chiquete, com o Marcão, com o Bach, e jogadores que eu vejo valor, tá? O Chiquete eu tenho um certo pé atrás pelo que me falam, assim, eu não tô no dia a dia do clube, mas falam que é um jogador que fisicamente tem muita dificuldade de desempenhar, então, de certa maneira, a gente acredita. Mas eu não tô aqui para falar sobre essa geração que conseguiu conquistar mais um título para a base do Atlético. Eu tô aqui para falar sobre uma situação em que dois jogadores que podem ganhar oportunidades nesse confronto contra a equipe do América Mineiro. O primeiro deles, a gente já tá cansado de conhecer, que é o Léo Derick. O Léo Derick é um jogador que já vem treinando com a equipe principal, é um jogador que eu acho que dá para dizer que faz parte do elenco principal, e o torcedor ele tá cada vez mais incomodado em relação às faltas de oportunidade do Léo Derick, né? O torcedor tá cada vez mais incomodado de um Léo Derick que poderia estar nos ajudando, e eu acho que a falta de coragem de escalar o Léo não vem permitindo que ele nos ajude no nível que acho que todo mundo enxerga que o potencial dele é muito alto e que naturalmente poderia gerar um impacto no time principal do Atlético. O grande ponto é a gente não tem o Esquivel para o confronto contra o América, a gente não tem um dos nossos principais jogadores, um jogador que nos ajuda muito com a presença ofensiva dele, um jogador que nos ajuda muito com as soluções ofensivas dele, então naturalmente surge a possibilidade de você utilizar o Léo Derick e naturalmente o torcedor vai comprar o barulho para a utilização do Léo Derick. Eu acho que faz todo sentido a utilização do Léo Derick, tá? Um jogo que vai exigir transição, o Léo atacando as costas ali do lateral direito do América, o Léo sendo mais uma válvula de escape desse time do Atlético para ter jogo pelos lados também. A gente vê como o Cauã, que é um jogador muito agudo, assim como o Léo Derick, ele nos entrega essa opção de explorar a profundidade, além da circulação de bola, mas essa opção de explorar a profundidade. Então, é um jogador que eu acho que a gente precisa compreender muito bem para não botar ele em furada. Eu acho que se ele entrasse, por exemplo, no jogo contra a Ferroviária, ele entraria num cenário um pouquinho mais desconfortável. Ele entraria num cenário que não teria tanta profundidade para ele explorar. Nesse jogo, eu acho que faz todo sentido. E você teria, assim, para um jogo de transição contra um time que gosta de ficar muito com a bola, dois alas que seriam duas válvulas de escape. Você teria pelo lado direito o Cauã, pelo lado esquerdo o Léo Derick, e o Léo ele tem algumas características que me chamam muito a atenção, e uma delas é pisada na área. Eu gosto muito desse detalhe do Léo Derick, assim. É um jogador agudo, mas é um jogador muito objetivo mirando o gol. E por que eu falo isso? No jogo do Campeonato Paranaense, que ele dá 2 assistências, uma delas foi pisando na área, uma assistência para o gol do Matheus Babi. A única participação em gol do Léo Derick na Série B é um pênalti que ele sofre, pênalti naturalmente dentro da área. Então o Léo Derick, para mim, é um jogador que tem esse plus. O Cauã fez isso contra o Remo, o Cauã fez isso contra o Amazonas, acho que pode fazer mais, inclusive. Acho que é um movimento pouco óbvio que o time do Atlético, tendo esses dois laterais tão agressivos, tendo esses dois laterais com tanta chegada,
pode agregar ao repertório ofensivo do Atlético. E ainda mais você tendo ali, sei lá, o Patrick pelo meio, pode chegar junto do Léo Déric, o Zapelli, que cai muito ali pelo lado esquerdo, pode encontrar esse passe em profundidade pro Léo Déric. Então você, até em comparação ao Esquivel, você teria um time com Mendonça, muito veloz, Cauã, muito veloz, mais uma opção de escape, e você ainda teria o Léo Déric, muito veloz, mais uma opção de escape. E outro jogador que foi relacionado naturalmente, até pela escassez que a gente tem na posição, ele passa a ser uma opção natural, é o Riquelme, o Diogo Riquelme. Que aí, cara, é uma aposta um pouquinho mais arriscada. Eu não vejo tanta obviedade como eu vejo no Léo, no Riquelme. Um cara que já treina com o time principal há bastante tempo. A realidade é essa. É um cara que tá com o time principal, assim, há quase 2 anos. Então, acho que já dá pra dizer que conquistou uma maturidade ali, ótimo. E é um jogador que entra num cenário que ele precisa fazer muito pouco pra mostrar que pode ajudar, né? A volância do Atlético hoje não exige muito pra ter uma adição de qualidade, uma adição de talento, uma adição de peso técnico. Então, talvez a situação do Riquelme seja melhor do que a situação do Léo Déric nesse sentido. Ele chegar, ele contribuir, ele dá um pouquinho mais de rotação de bola de qualidade, ele dá um pouquinho mais de rotação de passe, equilibrando o jogo do Atlético, fazendo essa bola circular de maneira coerente, de maneira equilibrada. Puta, eu tenho certeza que já vai somar pontos para as próximas utilizações do Léo. Então, do Riquelme, desculpa. Então, assim, é um jogador que qualquer jogador da base que subir pra volância fica com essa expectativa porque ninguém aguenta mais Filipinho e Raul. E assim, não é nada pessoal com Filipinho e Raul. Mas eles não têm as características que o time do Atlético hoje precisa. Se o Riquelme chega e mostra que pode ser um bom camisa 8, a gente vai continuar contando ou com o Filipinho ou com o Raul. Mas fica muito claro que os dois jogando, um de 5, um de 8, independente de quem tá ali na posição, a gente perde muita qualidade de jogo, a gente perde muita construção, a gente perde muita capacidade de ficar com a bola de forma confortável. Então é interessante a gente perceber que para esse jogo a gente pode ter mais oportunidades para o Léo, a gente pode ter o Riquelme recebendo suas primeiras oportunidades, a gente tem o retorno do Isaac, que é um jogador que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que eu acho que pode nos ajudar bastante. A gente tem a possibilidade de estreia do Benavides. Então, de alguma maneira, o técnico da Elma vai ganhando opções. Vai ganhando repertório em relação ao elenco do Atlético para ir mexendo nesse tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez hoje do Atlético, ele passa a ser um pouquinho menos óbvio e um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais talentoso. Agora vamos ver como o Odair pretende utilizar as peças. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.